Dia 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Para você participar, pode ser o chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e um telefone 5052-6622 é São Paulo 011. Participando desta edição de Gente que Fala, Coronel Wagner Soares. Prazer tê-lo aqui, Coronel. Muito obrigado a todos, aos nossos ouvintes, espectadores, essa mesa aí que me honra com o convite de estar aqui hoje. Estou aqui na condição de convidado, que é um prazer enorme, na condição de coronel da reserva da Polícia Militar. O senhor é coronel da reserva da PM. Da Polícia Militar, trabalhei em diversos setores e atualmente estou como chefe de gabinete da Subprefeitura de Pinheiros, onde tem lá, talvez, um dos maiores carnavais do Brasil atualmente, né? Na Vila Madalena. É problema ou não? É um problema, ele foi um grande problema no passado, agora está uma maneira mais organizada, formatada, mas com isso temos lá, né, uma tropa enorme da Polícia Militar, tem uma tropa razoável de funcionários da Prefeitura de Pinheiros, e, enfim, aí são em torno de 1.500 pessoas trabalhando por dia de serviço, né? Já a gente aborda mais este assunto. Conosco também o professor Valmir Leôncio da Silva. Professor Leôncio, prazer tê-lo aqui. Prazer é tudo meu, Zancopé, mais uma vez. Eu agradeço o convite de estar participando desse programa fantástico. Agradecer também a presença desses colegas aqui que estão comigo hoje na mesa. Coronel Wagner, chefe de gabinete da Subprefeitura de Pinheiros. Né, colegas, uma vez que eu também sou da administração pública, trabalho no Tribunal de Contas, sou auditor e estou exercendo a função de coordenador técnico da escola e também faço parte do Conselho Regional de Contabilidade. Escola de Contas do município de São Paulo. Isso, né? Do Tribunal de Contas do município, e nós, além da gente fiscalizar as contas do município, nós também prestamos uma assistência aos servidores e aos cidadãos também a respeito do que é a administração pública, como é que é o funcionamento da administração, para que o servidor público possa exercer melhor a sua função. Também parabenizar aqui o delegado aposentado, Luiz Carlos Magno, professor, e também a presença do jornalista e empresário Raul Jafé. Tenho certeza que será uma discussão muito profícua no dia de hoje. Muito obrigado. Professor Luiz Carlos Magno. Prazer tê-lo aqui, professor. Meu irmão, meu amigo Zancopé, sempre uma alegria o retorno a esta casa. Eu quero começar já comentando um dado recente da Secretaria de Segurança sobre furto e roubo de veículos na capital. É uma coisa assombrosa, cerca de 232 carros por dia, o que dá uma média de 8, 9 carros por hora. E para você que está em casa nos ouvindo, você que possui carro, moto, caminhão, eu quero dizer que essa modalidade de crime, ela basicamente acontece para você que compra em desmanche. Como compra em desmanche? O comprador de peça em desmanche é o grande direcionado do furto e roubo de veículos. É assim, professor. Você chega agora lá no desmanche e fala assim, eu tenho aqui um Gol 2000 e estou precisando do motor de arranque. Ele fala assim, vai chegar às 3 horas da tarde, que eu já encomendei. Aí ele liga para o ladrão, manda puxar um carro e te entrega o seu motor de arranque. Portanto, quem compra peça de moto, de carro, de caminhão em desmanche, não pode reclamar da segurança pública, porque você é que movimenta esse mercado extraordinário de veículos. Bom, lá na minha avenida, lá na Ricardo Jafé, Bom, né? Mas ali... Na minha avenida viu? é bom. Coitado do tio lá, tá Jafé. sofrendo lá em cima, coitado. Não era bem isso que ele pensava, né, que ia ser, né? Mas ali também cortaram muitas aquelas Sim, lojas. Aquelas lojas hoje nós, agora tem uma ou tem DEIC pouquíssimas agora.
e outros departamentos organizados, a própria Polícia Militar, blitz e rondas constantes. Ali no centro da cidade, as blitz, aquele setor ali perto da Barão de Limeira, aquelas motos, aquilo é tudo... Ali era moto, né? Moto, concentra os motos carros furtadas. Os carros, concentrados na Ricardo Jafé, Ricardo tem no Jafé. Ipiranga, tem em todo bairro da capital, né? Mas essa é só para lembrar, porque às vezes a gente fica batendo muito na segurança pública e estamos colaborando com uma modalidade de E as crime. peças são personalizadas. Se você tem um determinado carro, vem aquela peça daquele carro certinho. Sim, porque quando você por pediu... encomenda. Por isso que às vezes alguém fala assim, puxa, mas levaram o meu Fiat 90 e não levaram um carro muito mais caro que estava ao lado dele. Porque ele não quer um carro daquele, ele quer a peça daquele veículo. É por encomenda. É encomenda, Bom, normalmente. tanto é que temos no Centro de Integrado de Controle e Comando, com o Dr. Celso Perioli, que o senhor conhece bem, que semanalmente eles fazem operações Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Técnica Científica, até com o uso do equipamento Olho de Águia com investigação Sim. voltado para essa área aí. E tem dado Exatamente. grandes resultados realmente. Perfeitamente. Raul Jafé, prazer tê-lo É um aqui. prazer tê-los conosco. Eu agradeço as palavras do Leôncio aqui, de todos vocês. É uma grande alegria, uma grande honra estar aqui nesse programa tão bem comandado pelo mestre Você é muito Zancopé, gentil. e sobre a batuta do extraordinário Fausto Camunha, que já é uma lenda viva do jornalismo brasileiro. Eu estava contando uma história, quando eu estava em Itatiba conversando com um vereador, e o pai dele tinha sido uma pessoa muito boa, tal, e eu falei, puxa, não tem nenhuma rua com o nome do senhor, seu pai? Então, uma pessoa que foi tão ilustre aqui na cidade, falou, eu não quero. Logo ele que vereador, né? Eu que não quero, Raul. Para quê? Para ficar que nem a rua que tem lá o do seu irmão, que só tem, tá cheio de bandido, tá cheio não sei o quê, a polícia da Blitz o dia inteiro lá, morre gente, o cara morreu na rua, que do nome do seu irmão. Falei, meu Deus, é verdade. Mas não tem nada a ver, coitado da pessoa, o Ricardo Jafé, coitado, né? Lá em cima a rua que deram para mim aqui. Mas não é bem assim, Eu né? tenho 2 livros aqui, do professor Luiz Carlos Magno, Prevenção às Drogas, Viva Livre. Você procura orientar a todos. Programa Família. desenvolvido por nós na Polícia Civil, Departamento de Narcóticos, que ele é mais de 20 anos. Né? A Polícia Militar também tem um PROERD voltado à prevenção de drogas. E hoje eu estou meio polemizado. E onde eu acho prevenção Encontra às no drogas? meu e-mail. Sim. Entra no meu e-mail, mestremagno@gmail.com, e aí eu disponibilizo pela internet. Mas eu quero... Tem custo? Tem um custozinho de tem custo. produção, sim. mas Sim, isso é barato. mas É mínimo, né? Mais para ajudar aí. É só para ajudar na produção. E o outro livro que eu tenho é do professor Valmir Leôncio, A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Segundo informações, só perde em vendas para a Bíblia. Nós estamos ali. Um pouco mais próximo, Leôncio. Nós estamos chegando próximo ali. É um livro bastante técnico, né? Nós tivemos uma mudança grande com relação à contabilidade, que um dos instrumentos de transparência da administração pública, e a contabilidade pública ela vem mudando para trazer mais informações para o usuário da informação, que é, logicamente, o cidadão. Então, esse livro ele já traz as novas normas de contabilidade e como a administração pública e o cidadão podem ter acesso a essas informações. Já presentearam a Operação Lava Jato, lá o juiz Sérgio Moro, a equipe dele. Está aí ó, uma contribuição que você podia fazer com esse livro brilhante, que vai ajudá-los com certeza. Eu vou mandar para ele uma edição. sim. É a sugestão, fica a ideia. sugestão. Feita a sugestão. O advogado Nilo Batista, responsável pela defesa do ex-presidente Lula no caso da compra do apartamento no Guarujá, disse que Lula é vítima de achincalhamento e maledicência. Segundo ele, o combustível nesse processo de achincalhamento é o fato de os coxinhas não admitirem que um operário possa comprar um triplex. Eu sou coxinha. Sou coxinha, me lembro quando o Lula disse assim, o meu eleitorado não está na Paulista e nem no Leblon. Ele estava se dirigindo a uma faixa da população, que infelizmente, por diversas razões, não teve acesso à cultura, ao conhecimento, e vota nesse partido. Agora, o negócio do triplex, ele e a simpática senhora estiveram lá várias vezes e promoveram a reforma, está sendo tudo demonstrado, assim como o sítio lá. Eu queria ver nessa mesa quem é que visitou o sítio do amigo no último ano 111 vezes.
Eu fui uma vez só no sítio de um amigo, não sei, o O professor. amigo tem que gostar de você, né? Porque você enche o saco do amigo toda Irmão semana. não suporta. Torrando o amigo. Mas ele foi lá. Aliás, teve um detalhe hoje que disseram que diz que, inclusive, a segurança pessoal dele ficava lá no sítio. Também não consegui entender por que eu ia mandar a segurança pessoal no sítio do amigo. Tudo mal contado. Esse negócio de coxinha, essa história do PT de promover luta de classes, isso aí é de uma baixaria sem precedente. Não dá. Isso aqui é furado. No caso dele, será que ainda cola um negócio desse? Né? Será que ainda cola Só esse se for no papo público de dele. operário que tem um triplex? Ah. Porra, será que isso aqui ainda cola para alguém? Pior cola. Né? Quantos empresários a gente conhece que tem vários triplex e ganharam trabalhando? Que é isso? Aliás, eu até queria perguntar o meio ambiente, né? Nós estamos levantando isso antes. Eu vejo aquelas fotos do sítio, fotos aéreas do sítio. É uma mata imensa e só tem aquela casa e a piscina e, sei lá, alguma coisinha ali. Será que aquele sítio não está numa área de preservação ambiental? Sei Né? lá. Porque é realmente muito bonito. Agora, se vocês me permitem, eu diria o seguinte. Essa farsa, os promotores aqui de São Paulo já vão desmontar essa farsa, porque eu acho que essa carta que eles publicaram ontem ou anteontem, né, o Instituto Lula, em defesa do Lula, falando tudo isso, dos coxinhas e tal, eu acho que essa carta já foi uma confissão. Eles diz que certas coisas é melhor você calar do que você falar. Aquilo que você fala, cuidado, tudo que você falar vai ser usado contra você. E vai ser, porque falaram tanta bobagem que eu acho que só vai servir para piorar. Agora, eu pergunto o seguinte, outra pergunta que eu até sugiro aos senhores promotores. Pesquisem quantos prédios a OAS construiu no Guarujá nos últimos 10 anos. Eu conheço bem o Guarujá. Lógico que eu não sei. É uma pergunta que eu estou fazendo. Porque eu sei que a OAS só constrói grandes obras, que devem ser investigadas as obras financiadas pela OAS, pelo BNDES, financiando as obras da OAS, em países africanos, onde ditadores não prestam contas, e aí a maracutaia foi enorme, porque é tudo a fundo de caixa perdido, e o Brasil é que se ferrou nessa história toda. Faliram com a Bancop, que era uma coisa que é para servir para os funcionários, né, dos bancos, né? Faliram, aí alguém chegou, chamou correndo a OAS, gente, arrebentamos a Bancop, quebra o galho aí para nós, aí termina esses prédios, senão o negócio vai ser pior. Aí a OAS entrou para terminar, que não é a sessão dela. Não é. Depois ela reformou, botou elevador no triplex, também não sei por quê, né? Se ninguém é dono do triplex, eu não vejo ninguém botar um elevador num triplex, mudar toda a decoração, se não tem nem dono ainda. R$800 mil. Quer dizer, o negócio está, olha, é aquele negócio, né? Só duvida quem quer, porque está mais óbvio impossível. Olha, a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou emergência mundial por causa do vírus da Zika, que vem se disseminando rapidamente e é ligado a milhares de casos de microcefalia. Com mais de 1,5 milhão de contágios desde abril, o Brasil é o país mais afetado pelo vírus, seguido pela Colômbia, que no sábado anunciou mais de 20 mil casos, 2 mil deles em mulheres grávidas. O coronel Wagner, que é chefe de gabinete da subprefeitura de Pinheiros, né, a cidade de São Paulo, está empenhada, como todas as outras cidades, em conter o avanço deste... tudo, né? O vírus não, o mosquitinho da dengue. O mosquito da Zika, o né? O mosquito da Zika, né? O Aedes aegypti é um mosquito que deve ser daqueles que entra na cabine telefônica, tira a capa e sai como super mosquito. Ué, a dengue tem quantos tipos de dengue? Acho que 3 ou 4. Né? Tem a chikungunya, transmite Zika vírus. Então, o Aedes ele consegue transmitir em torno de 100 tipos de doenças. Sim. E que no Brasil temos uma dezenas dela através do Aedes, mas já comprovadamente por laboratórios franceses e americanos, mais de 100 tipos de doença por um único mosquito, né? E o que nós estamos fazendo na nossa região, até interessante, que é uma região de Pinheiros privilegiada e vizinho da Lapa. E o ano passado, o grande problema, teve uma infecção razoável na região de Campinas e Jundiaí, e parte dos trabalhadores que pegavam o trem para vir trabalhar em São Paulo vinham dessa região e entravam pela Lapa. Então, esse caminho teve que ser bem cuidado
E foi feito um trabalho através da prefeitura na Lapa e no começo de Pinheiros, perto do mercado municipal, que também vem bastante gente do interior por conta das mercadorias, né? Então, foi interessante. O fato foi que entrou por uma região privilegiada da cidade o Aedes ano passado. Então, o trabalho está sendo feito naquela região fortemente para tentar evitar a transmissão. Geralmente vê isso em área mais degradada, com dificuldade de meio ambiente, dificuldade financeira, social, mas nesse ponto não, ela entrou por uma área privilegiada. Só um detalhe, Pois qual é não. onde abrange ali? Nós temos na subprefeitura Pois não. de Pinheiros, Sim, o Rio sim. Pinheiros, né? Isso. A identificação, aliás, com aquela região, É. mas vai de onde a onde? Ele a vai do sua Parque Vila autonomia? Lobos, ele vai a Cerro Corá, ele Doutor Arnaldo, Avenida Paulista, desce a Santo Amaro, faz divisa aqui com a Brigadeiro, cai até perto do Avenida Santo Amaro, perto do Morumbi, entra na Marginal Pinheiros de volta e volta ao Parque Vila Lobos. Quer Então, dizer que toda essa região. O que eu queria situar é que Pois toda não. essa extensão do Rio Pinheiros, Isso. que é uma extensão problemática, né? Sim. É uma área problemática. Sim, principalmente quando não tem água, né? Não, é isso que isso era o que eu ia perguntar, porque Perfeito. eu estou ficando assustado, Sim. porque eu vou constantemente para Itatiba, então eu saio Sim. ali pela Avenida dos Bandeirantes, pego a Marginal Isso. e percorro aquela região até pegar a Anhanguera Bandeirantes. Perfeito. Aumentou escandalosamente o número de moradores de rua, né? Sim. E eles ficam, o mato está muito grande, então ali deve estar uma proliferação, porque logicamente eles jogam pneus velhos e aquelas latas que ficam ali. Aquilo deve estar uma proliferação lá de mosquito. Que deve ser, acho que a existe primeira área a ser atacada é aquilo Aquela ali. primeira área é o que aconteceu ano passado e não aconteceu muito esse ano ainda. O trabalho está sendo feito o máximo possível. Nós temos ali algumas dezenas de reintegração de posse a ser feita, mas Reintegração de posse ali. naquela região também tem que ser feita, mas é uma sequência em que, uma época em que a Polícia Militar está sobrecarregada de serviço por conta do Carnaval, Operação Verão, então o Judiciário espera um pouco a polícia respirar, o acordo para as famílias para ir para alguns lugares, né? Porque são áreas de risco, já tiveram incêndios em várias favelas lá, perto de lugar degradado, uma região de esgoto que cai no Rio Tietê. Você vê criança brincando lá, Criança, isso aí tudo. é assustador. E é recorrente, né? Tira-se pessoas, aparecem novas pessoas, né? Nova quantidade de pessoas. Então, isso voltou a ter um pouco dessa migração para o estado de São Paulo, coisa que tinha parado um pouco, então voltou-se por conta da dificuldade de trabalho, um pouco da crise, né? E não repete-se o que aconteceu na década de 70, em onde a migração foi para o ABC. Então, a migração ela acaba vindo para a cidade de São Paulo e essas regiões degradadas, onde o poder público acabou de tirar algumas pessoas, né? Então, essa dificuldade Além de ser realmente... extremamente perigoso, que se alguém para o carro na Marginal ali à noite, Deus que me perdoe. Quer acrescentar? O que eu quero dizer é que o Brasil tem, no índice de desenvolvimento humano, um dos piores dados sobre saneamento e infraestrutura. Tirante algumas cidades mais privilegiadas, o resto do Brasil é nada, é completamente aberto, é o que o professor Jafé falou, de saneamento básico, de infraestrutura. Então, prolifera esse caldo, não é? E nós aqui ficamos perguntando, o dinheiro do imposto, para onde é que está indo? Se não vai para a saúde, não está indo para o saneamento básico, não está indo... E só, na minha opinião, não está pior, desculpa, Fique à doutor, vontade. interromper, porque a taxa de natalidade para recuperação e manutenção da população tem que ser 2,2. Nós estamos em 1,6, então nós vamos ter uma dificuldade, já estamos tendo e vamos ter no futuro. Pode ser que diminua a quantidade de crianças abandonadas nessa região degradada, mas se tivesse mantido a taxa anterior, estava pior ainda, né? Sim. Mas Então, com essa taxa taxa... que é aí que eu discuto muito essa questão Pois da não. taxa. É claro que o assunto é longo. Sim, sim. Mas é outra estatística, na minha opinião, que eu não acredito. É outra, que nem aquela segurança pública que nós estávamos falando aí. Não acredito, porque acontece o seguinte, entre casais que levam uma vida normal, coerente, mesmo mais humilde que seja, a menina trabalha, o rapaz trabalha, eles planejam a sua vida, vamos ter 1 filho, 2 filhos, máximo. Mas hoje nós temos 1 milhão de adolescentes grávidas em baile funk, que
estão fora dessas estatísticas. Então, entre casais que se relacionam, concordo, realmente a taxa é baixa. Mas, entre essas meninas que estão grávidas e você anda nas periferias, eu já andei, um dia passei perto da favela de Heliópolis, a comunidade de Heliópolis, era impressionante o que eu via de menina de barriga, em pouco tempo que eu parei no trânsito lá. Até apontei para quem estava no carro para mim. Isso está fora das estatísticas. Então, vocês se baseiam, às vezes, nesses números, e esses números não são corretos. Não, mas quando fala de taxa de recuperação de natalidade, a Fundação SEAD no estado de São Paulo, que é ligado ao governo de São Paulo, e aos cartórios hoje, que comunicam muito bem, a parte até de imigração, isso aí tudo eu digo até infelizmente, é bem controlada, porque esse número é triste para a gente no futuro. Mas é fato que quando ela cai no hospital ou nasce, esse número não tem jeito. Nasce, mas como é colocado na estatística, é que eu discuto. Porque se nem casado muitas vezes é a avó que vai lá registrar o netinho, cadê os casais? Garanto que está errado. Eu até provo se tivesse tempo. O que eu gostaria de deixar aqui claro é assim, voltando um pouquinho para o mosquito, a dengue, agora ela virou a dengue. O Aedes aegypti ele virou um problema mundial, né? Não é mais um problema só do Brasil. E é importante, né, a gente ouvir, a gente escuta bastante falar que a coisa surgiu no Brasil. Não, o mosquito ele já existe, tem registros desde 1700, não sei o que, da dengue e tudo mais. Até, por exemplo, a microcefalia ainda não está provado claramente que ela vem do Aedes aegypti. Quer dizer, ela tem muitas formas. Ela pode vir do cigarro, pode vir de bebidas, de drogas e outros tipos de coisas. Agora, a grande questão, o que nós precisamos fazer, nós, no caso, nós brasileiros, é cuidarmos do nosso pedaço. Quer dizer, a administração pública tem que fazer o papel dela? Acredito que sim. Tem que fazer o papel dela, que é verificar os rios, verificar as matas, não sei o quê, para verificar se tem algum foco. Agora, nós em casa, nós temos a obrigação de tratarmos bem para ver o que está acontecendo na nossa casa. Nós temos uma caixa d'água aberta, o jardim, ele realmente está emborcado, o balde, tem alguma coisa, algum foco. Então, nós precisamos fazer isso, porque eu acredito que esse problema da dengue, ela só vai melhorar, só vai realmente ter um fim a partir do momento que nós tivermos uma vacina para isso. Porque isso daí é um mosquito que eu acredito que nós não vamos conseguir eliminar. Até porque, me parece que em 1950, segundo eu estava vendo, em 1950, teve uma forte infestação também desse mosquito, depois ele foi embora, deu aquela aliviada, o pessoal parou de investir. Voltou depois, nos anos 2000, ele foi embora, a gente para de investir. Então, quer dizer, nós precisamos continuar investindo em saneamento básico, continuar investindo em publicidade nisso daí, né? Nós tivemos, nos anos 70, aquele propaganda da sujeira, né? Contra a sujeira, como é que era o nome lá do... Sugismundo. O Sugismundo, o Zé Gotinha agora. Nós precisamos criar um herói, alguma coisa assim, para começar a combater isso mais efetivamente nas escolas, com as pessoas dos bairros, porque é uma coisa que dificilmente a gente vai conseguir eliminar de uma vez ou outra. Nós precisamos realmente de uma vacina e o poder público não pode, né, se por acaso cair agora, entrando no inverno, a coisa diminui, não pode deixar de investir nisso daí, na criação de uma vacina. Nós precisamos disso daí, porque eu não vejo uma outra solução para o problema. Coronel Wagner Soares, que é chefe de gabinete da Subprefeitura de Pinheiros. Por várias oportunidades estive na subprefeitura, ainda como regional, né? Sim. Na Sabesp. E às vezes a gente estava lá, trabalho como repórter e tal, e vinha a reclamação que aquele cheiro da pulverização no rio Pinheiros, né, era insuportável praticamente. E eu não tenho mais informação se isso se repete, se aquela pulverização, o velho fumacê que a gente sempre se referiu, que fazia uma forma de prevenção e de contenção. Isso ainda existe? Existe o fumacê, ele, na verdade... Mas é aplicado? É aplicado na nossa região. Hoje, por coincidência, né, ele será feito às 14 horas, numa região de Pinheiros com a Lápia. Pra gente não ir para lá. Não, então. Mas ele é feito 3 vezes por semana na nossa região, é um trabalho conjunto, e eu sei porque... junto ao chefe de gabinete, tem a Defesa Civil e ela que dá o suporte para o pessoal da saúde fazer o trabalho lá. Mas o fumacê, assim, é mais uma ferramenta e nem é a principal. Sim. A principal foi o que o doutor falou, com relação à prevenção das pessoas mesmo.
A gente diria que o Fumacê, ele, talvez, na opinião, até falando com alguns moradores ali do Conjunto 2000, 2001, no Pinheiros, ele ajuda mais na parte psicológica para chamar a atenção do problema e todo mundo volta para casa para ver o que está acontecendo, do que efetivamente o produto químico que é Ele que é espanta o exalado. mosquito e depois ele volta? Ou ele mata? Não, ele não mata o mosquito. Ele reage no mosquito com relação à fêmea. Ele reage de várias formas, que não é muito a minha praia, né? Não quero afirmar mas que. tudo bem, mas ele mas- faz um trabalho com o mosquito. Ele não deixa que o mosquito fique impregnado naquele local. Esse é o mais importante. Mas o que nós temos sentindo, quando passa a fumaça, todo mundo vai dentro para casa, para o quintal e melhora a situação. Então, isso que uma colega doutora estava falando. Fumaça é bom porque a população fica mais atenta do que outra Mas, situação. Coronel Wagner Soares, Pois não. a segunda parte da pergunta é o seguinte: a administração pública, Pois não. ela não tem autonomia nas residências, né? Ela não pode, ela é limitada para isso. Sim. Mas o como fazer com aquelas casas que estão com as suas piscinas fechadas? Ali próximo à subprefeitura de Pinheiros tem várias casas com as placas de venda, se são O governo casas federal, a presidência da luxuosas, República, por uma mera maravilhosas. coincidência, eu sinceramente não se publicou ontem ou vai publicar hoje uma autorização para que os imóveis que não tomaram providência e não têm moradores ou estão abandonados deverão ser pela Defesa Civil, juntamente com o órgão público, poderão ter os seus cadeados e as portas arrombadas para que seja feito trabalho. Está sendo publicado hoje ou amanhã pelo governo federal. Não o dá que para é fazer bom. uma comunicação, antes de arrombar, que é uma atitude que eu acho o seguinte: a prefeitura tem o endereço de todo mundo, já que manda IPTU, manda uma comunicação, o senhor deverá deixar usar, porque vai haver inspeção essa semana, nem precisa especificar o dia. Ou abre, ou se não, vai ter, porque você pode arrombar. Isso é meio... Não é simples assim. Não, eu digo a mas primeira a advertência, você manda advertência, o A sujeito comunicação não a prefeitura faz até quando começa o terreno ficar abandonado e o mato, mesmo porque sendo uma providência, nós até fazemos o trabalho e mandamos a conta depois para ele. Então, nós fazemos isso aí. Você está falando No de terreno, terrenos, não é? Não é que Nós estamos tem- falando de casa, residências, de casa. de Isso, carros. então, Hoje, vindo para cá, eu vi esses funcionários, vários com soldados do Exército. quer. Então, as Forças Armadas vão contribuir nesse quesito, porque ali a presença do soldado do Exército vai mostrar que é o Estado que está agindo. Já inibe o pessoal, Mas eu não né? sei se foi publicado no Diário Oficial da União, vai ser publicado pra sair agora, agora. mas a mídia já divulgou anteontem que teria uma divulgação maior. E segundo consta, até teria uma fala da Presidente da República amanhã, se eu não me engano. Ô, Amanhã, São quarta-feira, Copé, né? Isso. Eu acho que agora nós estamos num momento de guerra. Eu acho que a questão é guerra mesmo. Se a pessoa não abrir a residência, se a pessoa não deixar a pessoa entrar para fazer limpeza com medo de bandido, que pode acontecer também, tem que pegar um policial militar. Olha, por favor, a gente gostaria de verificar. Porque não pode. O que está acontecendo hoje? Nós temos vários problemas aqui mesmo no Parque de Ibirapuera, por aqui mesmo, que é uma região, de certa forma, classe média, existem criadouros. Porque às vezes a pessoa deixa aquele negócio no canto ali, não liga para aquela sujeira e está sendo um criadouro. Quer dizer, a gente tem que verificar isso daí. Quer dizer, não dá mais para ficar pedindo, por favor, a gente pode fazer isso para fazer aquilo. Não dá. Você manda uma carta de intimação. Se a pessoa não responder, você viola. Eu acho que é o mais correto. Olha, como toda terça-feira, temos a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, Circuito de Caminhadas 2016 é o primeiro evento da modalidade neste ano? Sim, essa é mais uma ação da FEPESP que, através da coordenadoria, incentiva e traz melhor qualidade de vida aos associados da Zona Norte e região. Esta etapa do circuito será realizada no Parque do Trote, Vila Guilherme. Quando será? Inscrições já abertas? O circuito de caminhada será realizado no dia 12 de março, às 9 horas da manhã. As inscrições estão abertas e vão até o dia 4 de março. Vale ressaltar que o evento é realizado sempre aos sábados, para facilitar o acesso de todos os participantes, tanto com transporte público quanto com transporte próprio, pois o horário é favorável e possivelmente não haverá trânsito.
Quando se realiza um evento desse, há necessidade de um ponto de encontro para reunir os associados. Quando será? Onde será? É claro, normalmente é escolhido um espaço aberto, próximo ao local da caminhada, para uma reunião entre todos os participantes. Desta vez será na rua Nadir Dias Figueiredo, sem número, portaria 1 do parque. E como associado à FIPESP pode se inscrever? Os associados devem entrar em contato ou ir pessoalmente à Coordenadoria de Esportes, Rua Venceslau Braz, 206, no 10º andar, próximo à sede social. Para mais informações, pode ligar também no 11 3293 9551 e nos finais 9552 e 9555 e também no 9557. Corra para se inscrever e caminhe com a AFIPESP na Zona Norte. Gisele Souza, setor de eventos da FIPESP, agradeço mais uma vez tua gentileza com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala retornará em instantes. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, também nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. E um registro especial, um abraço muito especial à Sônia Presta, que é cantora,
apresentadora, pelo aniversário hoje, ela que participa com frequência do nosso Gente que Fala, e muitas vezes não apenas como né, na bancada, aqui integrante da bancada, mas apresentando com muita competência o nosso Gente que Fala. Professor Carlos Magno. Só dizer no último bloco, professor Valmir, professor Jafé, que essa questão das propriedades e o Zika passa por um dado, doutor Jafé, que é o seguinte: a Constituição Federal ela garante o direito da propriedade a ponto de dizer que ninguém entrará na residência salvo em caso de flagrante delito ou por ordem da autoridade judicial. Então, professor Valmir, não obstante essa crise, há esses contornos constitucionais. Sim. Então, quando o senhor falou, não, faz só um comunicado, não funciona assim. Então, realmente há que haver um aparato jurídico constitucional para poder, por exemplo, o senhor viajou e depois o senhor fica sabendo que ingressaram lá pessoas. Isso depois gera ações contra o Estado, contra esse agente, então, seja policial militar, seja alguém do Exército, com ordem de quem vocês violaram a minha propriedade. Então, vejam. Por isso que eu estou avisando, porque senão é muito fácil, numa época que nós temos uma insegurança absoluta no país, você falar, vamos arrebentar, sem ter comunicado nada, sem ter falado nada, e uma ordem jurídica. Eu acho que não ficou muito claro, mas não, sempre tem o devido processo legal, mas o que deve acontecer? Sempre você deve, a autoridade, antes avisar, comunicar. E, se for o caso, a gente tem que fazer uma Agora, o senhor tocou no ponto. A Organização Mundial de Saúde colocou o Brasil na lista dessa emergência. Sim, a partir disso, a presidente da República tem poderes constitucionais, por exemplo, um estado de emergência. Sim. E aí sim cria-se um clima constitucional que permite essas ações. Não, eu vou dizer como o coronel falou, por exemplo. Puxa, para tirar esse pessoal de lá, nós temos que fazer uma reintegração de posse e vai justiça. Então, ou se quer, logicamente, proceder dentro da lei, chama o presidente do Tribunal de Justiça e fala, olha, como é um caso de emergência, vamos fazer isso de forma liminar. Olha, vocês têm que conceder para tirar esse pessoal, porque é o risco da própria vida deles lá dentro. Não adianta você ficar esperando, vai entrar com processo na justiça. Tem que haver um acordo entre as autoridades para que seja coisa extremamente grave. Coronel, o senhor é da reserva da PM, Coronel Wagner Soares, e o professor Luiz Carlos Magno é delegado aposentado. E houve aqui uma referência sobre essa campanha toda, essa ação que está sendo desenvolvida no Brasil inteiro. Há necessidade do Exército para desencadear essa ação de combate ao mosquito? Bom, eles têm uma mão de obra, uns jovens, né, em que efetivamente estão doutrinados, que tem um trabalho que faz parte também da ação das Forças Armadas de Defesa Civil. Então, eles estão aplicando também um fato constitucional ágil, rápido e que não depende tanto de um empenho até financeiro público de uma maneira numa crise. Então, nesse ponto, eles fazem esse trabalho, uma função constitucional também, e ajudam em toda disposição. Então, não é questão de necessidade, é uma questão de usar uma possibilidade célere de qualidade, respeitabilidade. Quando a população percebe que a Defesa Civil está lá com os jovens do Exército, é mais fácil do que uma identificação simples do agente público. Tranquilo, as Forças Armadas, além da defesa da União e no território, essa função também lhe cabe e exerce com perfeita harmonia. Não vejo dificuldade nenhuma. Talvez não teríamos nenhum outro órgão mais ágil para responder Seguramente. Isso aí. É uma questão de celeridade. Professor Valmir, o senhor que tem autor deste livro, A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que eu falo, mas é realidade, né? É um livro técnico. Sim. E só é superado em vendas pela Bíblia, e é verdade. Parece uma ironia, mas é verdade. É um best-seller. Porque é o único livro técnico. Foi muito feliz na elaboração desse livro. Agora, tanto se falou em orçamento com déficit que foi apresentado pela União, mas agora a informação é que os estados recorreram ao mesmo artifício ao apresentar os seus orçamentos. Apresentam orçamentos com déficit. Como isso é possível, professor? Uma das do Tribunal de Contas do município de São Paulo.
Nós temos aí várias legislações que dispõem a respeito de orçamento público, né? Porque quando a gente fala de arrecadação e gasto, a gente está falando também de orçamento público, de planejamento público. Não existe como você gastar aquilo que você não tem. É a primeira coisa. Como é que eu vou gastar aquilo que eu não tenho? Como é que um desempregado hoje, que muitas vezes não está recebendo salário, não tem salário, vai pagar aluguel, vai conseguir comer? Quer dizer, é difícil, você não tem um equilíbrio. Então, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, ele tem que agir da mesma forma. Tanto que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, que completa esse ano aí 16 anos, a Lei de Responsabilidade Fiscal. grande trabalho do Conselho Regional de Contabilidade, Isso. do SESCOM, que a gente comentou antes. Exatamente, num grande trabalho, porque ela veio marcar de forma contundente uma época de um déficit muito alto na administração pública. E ela veio trazer um manual de conduta para o administrador público. E um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio das contas. O que ela fala lá? Ela fala que qualquer administrador público ele precisa fazer um planejamento público adequado, ou seja, eu só posso gastar aquilo que eu arrecado, eu tenho que ter um equilíbrio na hora de fazer esses gastos, ou seja, eu só vou gastar mediante o dinheiro que eu arrecado e eu tenho que prestar conta disso daí. Então, o tripé da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não existe como o administrador público ele pode até mostrar, olha, eu tenho essa dificuldade, então eu vou ter esse déficit aqui, eu tenho uma despesa a mais. Não interessa. Caio a Túlio lei é Cícero, cruel. como é que é isso que você citou aí? É Caio Túlio Cícero, 475 a.C. Já falava isso mesmo. Não é isso? Já falava isso mesmo. Eles aprenderam até agora, viu? Ô, gente teimosa, Porque viu? não existe como. Se você vai gastar, você vai ter obrigatoriamente que gastar, cortar despesas. Mas o governo federal pagou. Ele conseguiu pagar aquela dívida toda que entrou no orçamento de 110 Mas bilhões. como é que o Tribunal de Contas Pagou. da União disse que foi? Através das pedaladas fiscais. Quer dizer, você não paga, o banco continua pagando aquilo que você deveria pagar e você fica com um déficit tremendo. E agora pagou esse déficit com outras pedaladas, não sei como é que foi, mas pagou. Quer dizer, então, não existe esse Professor desequilíbrio. Valmir que pode explicar isso daí. Não pagou. Não pagou. Na verdade é que não pagou. É duro acertar essa contabilidade, pagou. viu? Não Não é pagou. fácil. Não pagou viu? e não vai pagar. A né? contabilidade ela é muito simples, tanto que a gente brinca, né, fala uma piada de faculdade, que o aluno chegou para o professor e falou, professor, a contabilidade é muito simples, não é? Não tem que bater o débito e crédito? Ele falou, sim, tem que bater débito e crédito. Então não precisa ensinar o crédito, basta apenas ensinar o débito, né? Já que tem que bater. E contabilidade, na essência, é isso, é uma prestação de contas daquilo que você faz. Se eu ganho R$1.000 por mês, um salário mínimo, eu só posso gastar até R$1.000. Se eu gastar mais e não tiver dinheiro para pagar o aluguel, o que acontece comigo? Eu vou sair da minha casa, vou ser expulso, vão cortar a conta de água, vão cortar a conta de luz, não interessa. Então, você tem que se adequar àquele gasto. Eu sei, por mais importante que eles sejam, eu preciso cortar alguma coisa.Ar, o que é complicado você exigir cada vez mais um sacrifício da sociedade para realizar esses pagamentos. Professor, o senhor permite na área de execução, registro orçamentário, é uma Sim. área técnica do senhor. Como é que se faz essa redução numa época em que foi colocada uma Constituição e legislações em que vincula uma quantidade enorme de despesa? Então, eu tenho que fazer isso com casa própria, eu tenho que fazer isso na parte social. E, assim, como um leitor e usuário e ferrenho, que eu tento ler o máximo possível, ouço o rádio o dia inteiro, até minha esposa reclama, né? Assisto televisão, então, assim, a quantidade de compromissos que o Estado, eu digo, o ente federativo, né? Estado, município e o governo federal, tem as suas obrigações, assumiu durante todo o período. E como é que faz isso agora? Qual é a situação? E eu até aproveito e já falo para o senhor, assim, com a história, com a legislação que veio depois com outras modalidades licitatórias, ou até com exemplo, por exemplo, com o exemplo da pregão. Né? O pregão vai economizar. Nós, com o pregão, tivemos uma fase de economia e atualmente estamos com uma fase usando o pregão com qualidade bem baixa de serviços. Né? Ou seja, primeira pergunta, como é que consegue sair dessa enrascada, já que o próprio governo, né, todos os governos assumiram compromissos legais, dada a Constituição estadual e as suas
com as suas autarquias, com as obrigações, e agora quer reduzir essa despesa. Qual é a forma que o senhor vê olhando esse balancete do poder público? Olha, sem falar em poder público, a gente pode trazer isso daqui para a nossa casa. Sim. Né? Eu sempre gosto de dar o exemplo, porque às vezes a pessoa fala, não, administração pública federal, nossa, R$1 trilhão, 2 trilhões de reais de arrecadação, que você não consegue nem colocar isso aí no papel, que é muito complicado, né? E quando a gente fala da nossa casa, é muito mais fácil você poder entender. Então, o que eu costumo falar? Você tem um orçamento inicial da sua residência. Se você pretende, de repente, ter um gasto a mais, eu pretendo agora colocar o meu filho na faculdade, meu filho vai para uma escola. Não, eu vou tirar meu filho da escola municipal e vou colocar meu filho, por exemplo, numa escola particular. A primeira coisa que a própria lei de responsabilidade fiscal diz, lá no artigo 16, é que não basta você querer fazer aquilo, você precisa provar que você tem recurso para manter o seu filho durante a faculdade, no colégio. Então, o que você vai ter que mostrar? Qual é o impacto que isso vai trazer naquele exercício e nos 3 subsequentes? Eu vou aguentar isso daí? O meu dinheiro vai dar para pagar isso? Então, quanto mais eu for querendo aumentar as minhas despesas, eu preciso provar que eu tenho recursos para isso. Ou seja, eu não posso nunca aumentar uma despesa amanhã, vou pegar meu filho, tirar da escola municipal e vou colocar na escola particular e, de repente, começar a pagar R$400. Então, eu tenho dinheiro sobrando porque eu ganhei, sei lá, ganhei um sorteio, ganhei R$1.000. Aí você paga o primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês você não tem mais dinheiro. O que você tem que provar? Você tem que provar que você tem recurso para conseguir fazer aquilo. O que aconteceu ao longo dos anos Mas com a nós administração provamos pública? para o Legislativo, então ele tem uma corresponsabilidade de ter aprovado os orçamentos, né? Ou não? Sim. O Poder Legislativo ele tem que conferir, mas a prerrogativa do envio do orçamento, pela Constituição Federal, se eu não me engano, artigo 24 da Constituição, é do Poder Executivo, é do chefe do Poder Executivo. Essa é a questão. Você tem lá na Constituição Federal, por exemplo, o município tem que aplicar no mínimo 25% com educação, no mínimo 15% com saúde. Ele tem que pagar no máximo, no caso do município de São Paulo, 54% com o pessoal. Aí se juntar o Poder Legislativo, mais 6. Acabou o dinheiro. Mas existem as diferenças, exatamente. Agora, você não pode ficar, Zacopé, inventando mais despesas, infelizmente. 20 mais 15 E dá aí 35. tem o tal dos aditamentos, que é o tal negócio. Essa obra vai custar 100 milhões, mas com o aditamento ela vai para 1 bilhão. Aí que é o problema. E o pregão história. no povo, ó. O pregão. Deixa eu. O Coronel Wagner Soares, que é chefe de gabinete da Subprefeitura de Pinheiros, Carnaval. Nós temos inscritos deste ano relacionados pela Prefeitura, algo em torno de 350 blocos nas ruas. Isso. Pinheiros tem 60. 73 a 77 aproximadamente. É. Entre 73 e 77, a maior parte é lá. As pessoas que se dirigem lá para curtir o Carnaval acham maravilhoso. Aqueles que moram lá acham catastrófico. Isso, né? É uma dicotomia, né? Sim, até o ano passado nós brincamos que o senhor abria o jornal na parte ou Metrópole, ou Cotidiano, dessas duas grandes mídias, né? E que falavam e tinham razão sobre a situação complicada que estava lá. Mas ia no caderno lá onde falava o que fazer no final de semana, estava elogiando o Carnaval da Vila Madalena, né? Então, aqui bate, depois assopra, né? Mas é um Carnaval badaladiço. Na verdade é o seguinte, a cultura da região criou um produto de ótima qualidade, ponto. Sim. São pessoas que vão lá, são pessoas cultas, pessoas descoladas, pessoas bonitas. Os bares são excelentes, de ótima qualidade, só que nós temos que verificar aquela região em 2 momentos. Nós temos um momento que é o carnaval de rua, que causa esse transtorno, mas de trânsito, sujeira e tal, e depois nós temos o que a gente chama lá de pós-carnaval, que é o das 22 horas. Aí é um público que não é da região, de outra região, que vai lá para tentar, sabe, ver algo a mais. Então aí já entra a droga. É isso que eu ia falar. Aí o problema está aqui. Aí já entra a droga. Aí que o excesso da bebida. A cara, já viu, né? Tanto é que este ano tivemos uma novidade. Estávamos trabalhando, nós conhecemos o pessoal dos bares, porque em alguns momentos eles são nossos clientes, porque são autuados, em outros momentos eles são os colegas, porque vão dividir o problema com a gente. Então fizemos um trabalho durante o ano, e eles nos procuraram, 22 bares, e falaram assim, olha,
nós estamos cansados de ouvir essa história de que nós somos culpados pela baderna. Nós vamos fechar os bares esse ano, que hora o senhor quer que feche? Eu falei assim, eu quero que o senhor cumpra a lei. Eu falei assim, não, então aqui conversa entre amigos. O que é bom para o senhor, que é o presidente da comissão de administração dessa época conturbada, o que é bom para o senhor? Se puderem fechar às 22 horas, me ajuda a entregar a Vila Madalena de madrugada à população. Então tá ok. Foram embora, um mês depois, marcaram uma audiência conosco lá, 22 bares assinados. Vamos fechar às 10 horas, apresentamos a conta para o cliente e ele acaba de comer e tal, pagar a conta, 11 horas estou limpando o meu bar dentro fechadinho. E estão fazendo isso. Então nós temos essa novidade que é o seguinte, nós implantamos no ano passado uma zona de atenção especial, onde a população só pode entrar nessa região até completarmos 15 mil pessoas. O comandante-geral, o coronel Ricardo Gambaroni, que até agradeço a colaboração dele, juntamente com o secretário, que tem esse poder, autorizou essa quantidade. Então, fizemos essa zona de atenção especial. Então, 15 mil pessoas podem entrar lá. Completou esse número Mas bem como aproximado. faz essa medição, esse então, nós controle? temos 8 pontos de controle de acesso a essa zona de atenção especial, que é Aspicuelta, no Morato, na Fradique e na Fidalga. São 4 pontos de entrada e todos os pontos podem sair. Nesses 4 pontos de entrada, nós temos um contador bem aproximado. Nós temos o contato com os bares, meu bar cabe 700, 800, 8.000, então os bares fazem um contato até pela rede de informática disponibilizada. O professor Carlos Magno está impaciente. Não, é que nós estamos hoje em dia, a segurança pública, representada pela Polícia Civil e Militar, que são os órgãos atuantes, nós estamos lidando dias em que, por uma série de fatores, mas praticamente de desobediência civil. Como você disse, como é que controla? E aí gera os pontos de tensão. Então, nós temos jovens, como ele disse, até da universidade, só que eles vão para lá e quando alguém disser assim, já está completo. Não, eu não perdi a viagem. E aí que começam a gerar os atritos. Isso. Como nós temos visto, por exemplo, nas passeatas, o passe livre. Então, temos ali pessoas realmente interessadas e tem aquele grupo que vai para arrostar, para enfrentar a polícia. Eu vou dizer para você, para nós, a segurança pública, o carnaval, do ponto de vista nosso da polícia, é o pior momento para nós. Desastroso. É desastroso. O aumento dos casos de agressões, abusos sexuais, estupros, é exponencialmente maior do que o verificado ao longo de todo o ano. Porque é uma época que, por alguma razão, as pessoas, como diz o samba lá, tá aqui, vou beijar-te agora, droga, não importa, aqui, hoje é carnaval. É sem limite, droga, não há limite. Podem Tá aqui no livro tudo, dele. podem tudo. E aí, professor Jafé, a questão da droga realmente revolucionou. Então, se os carnavais dos anos 50 e 60 lá, no máximo uma pinga, hoje com cocaína, crack, você viu que recentemente aqui no Ibirapuera, que 2 meninas alegaram estupro, o que a Guarda Civil encontrou no dia seguinte de pino de cocaína, de camisinha e anticoncepcionais, aquilo foi transformado num bordel aqui no nosso Ibirapuera, que tem fotos aqui. Então, a nossa imprensa não mostra isso, infelizmente. Não Da que eu mostra. faço parte, Não não mostra. mostra. Só mostra quando é para criticar a polícia, Exatamente. para esculhambar o exército, aí a nossa imprensa mostra. Quando é coisa que, para explicar Então, a razão da coisa, ninguém mostra. Essa é a dificuldade. Né? Mas, Coronel Wagner Soares, Sim. chefe de gabinete da subprefeitura de Pinheiros, eu quero ir para a Vila Madalena. Aliás, gostei, eu só vou dizer, foi um grande acerto quando se colocaram, acho que foi no regime do Kassab, né, a prefeitura do Kassab, começou a se introduzir de se colocar pessoas militares nas subprefeituras. Só aí pelo planejamento do coronel, você já vê que já tem ordem na casa, não é leigo que está ali, cargo político, que o sujeito fica lá. Gente que entende. Isso eu estou falando sério. Você sabe que eu sou um crítico eu diria que foi voraz. uma feliz coincidência. Coronel, eu quero ir Gente pra que Vila teve o Madalena, planejamento. Aí ele eu não fico quer deixar, tranquilo. ele quer que eu vá para... Não, estão todos Ricardo convidados. Precisa botar lá algum subprefeito aí da Ricardo Jafé também para botar. Mas já botaram não, ali já diminuiu muito. Não, estão todos convidados, né? A população é muito bem-vinda. A Vila Madalena tem os seus blocos de carnaval.
na Vila Madalena. Esse ano, às 20 horas, se encerram todos os blocos de carnaval. Não pode ter depois das 20 horas, 21 horas, isso não tem mais. Todos concordaram com a gente, foi um trabalho aos poucos feito. Os bares vão fechar às 22. Não, os bares, o carnaval da Vila Madalena começou na sexta-feira passada. Tá. Então nós já tivemos lá um empenho, nós já recolhemos 99,5 toneladas de lixo entre sexta, sábado e domingo. Já tivemos o empenho de 1.500 agentes públicos com a Polícia Militar, Polícia Civil e órgãos do Serviço Municipal, trabalhando na Vila Madalena na sexta, sábado e domingo. Então, estão todos convidados. Só tem que lembrar o seguinte, o Carnaval da Vila Madalena, ele se encerra às 20 horas. Muito bem. Depois disso, termina o Carnaval, termina às 20, os blocos, os bares estão fechando às 20, tem bar que nem abriu, tem bar que não abriu, porque ele falou assim, parabéns. essa bagunça não é minha, essa bagunça de população que vinha do outro região, porque eu quero o Carnaval de família aqui. E o que tinha no lixo, hein? Só para saber, para Tem curiosidade. de tudo no lixo, né? Até pessoa... Era bom, estatisticamente era bom olhar esse levantamento desse. Professor Luiz Carlos Magno, o senhor faz palestras no Brasil todo sobre prevenção às drogas. Esse teu livro aqui, Prevenção às Drogas, é um instrumento para você divulgar esse teu trabalho aí. E dentro desse meu trabalho hoje, eu queria dizer que a preocupação com o Zika vírus, mas o tabaco mata muito mais, mas muito mais mesmo. Nós estamos falando que no Brasil esse ano, segundo o Instituto Nacional, o INCA, cerca de 210 mil brasileiros devem morrer por problemas diretamente ao tabagismo. Dizer que, olha que número absurdo, 30% das formas de câncer conhecidas simplesmente não existiriam se a humanidade não tivesse conhecido o tabaco. Então, é um momento de reflexão. Então, quem está nos ouvindo, você que fuma, lembrar que 85% das anginas, dor no peito, as doenças coronarianas, vêm do cigarro. O tabagismo diretamente responsável por absenteísmo no trabalho, 45% de pessoas abaixo dos 60 anos morrem por doenças diretamente relacionadas. Veja, e às vezes a mesa aqui está debatendo o Zika, que é 5% de tudo Ou isso. Ou seja, né? o tabaco da Zica. O tabaco é uma baita Zika. Não temos tempo mas para mais nada, uma Leôncio. coisinha rapidamente. O que eu percebo é que o Carnaval de São Paulo de rua, ele está se consolidando, como se consolidou da Bahia, como se consolidou lá de Pernambuco. Eu acho que nós estamos aqui realmente com um polo grande de um Carnaval paulistano. Precisamos já manter-nos a partir do ano que organizados, vem. né? Só Professor Leôncio, como eu tenho acesso à nova contabilidade aplicada ao setor público? Uma abordagem prática, professor Leôncio. Através das livrarias e da livraria Atlas ou Saraiva, qualquer livraria tem um exemplar da contabilidade e você pode também pegar pelo Google também via internet. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Jafé, muito obrigado. Tem o DNA da Rádio Trianon, como casa, diz o é uma Jair. alegria. Quando eu me excedo um pouco, mas tudo bem, já Muito me bom. conhece, né? Grande Até que eu abraço, tô grato calmo, por ter vindo. pacífico. Professor Luiz Carlos Magno, como eu tenho acesso ao livro Prevenção às Drogas? Meu e-mail, mestremagno@gmail.com. Então, e já que vai semana que vem, cuidado com drogas. O carnaval atrai consumo exagerado de bebida alcoólica e atrás da bebida alcoólica é que vem as outras drogas. Então eu sugiro aí, pula bastante, divirta-se, mas cuidado com o excesso de álcool e drogas. Grande abraço, Obrigado. professor. Coronel, agradeço tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala, abandonou um pouco o Pinheiros Não, mas para vir até o Ibirapuera, mudou Aqui um pouco de subprefeitura. Mas Agradeço. Fico feliz pelo trabalho dele, parabéns. Eu, Não, por isso muito que eu sou um obrigado. admirador das forças policiais, militares, porque realmente é quem tem ordem e hierarquia, que é o que está faltando Eu nesse agradeço a Brasil. atenção, estão todos convidados, os bares continuam abertos durante os dias lá e de maneira organizada, mas o Carnaval da Vila Madalena vai até às 20 horas. Então, depois tem o Largo da Parabéns. Batata, todos os pontos aí. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar isso aí, eu acho que é fundamental, mais do que a organização,
é a divulgação de uma boa organização. Muito Grato obrigado por pela ter oportunidade. vindo ao nosso Gente Obrigado. que Fala, que tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.